All units proceed to your post assignment. Olá pessoal, meu nome é Jesse, trabalho na Ross na parte de Airsoft. Estou aqui para dar algumas dicas na conservação dos seus Airsofts. Tiro a seco no seu equipamento. Evitar ao máximo somente quando necessário. Tiros a seco são extremamente nocivos para o equipamento em questões internas de quebra de componentes como o chassi da gearbox e a alavanca do nozo. Sempre cuidar o tiro a seco e evitar ao máximo. Cuidados com a munição. Sempre usar munição de qualidade, nunca reutilizar, para você ter um bom desempenho e durabilidade no equipamento. Munições de baixa qualidade ou reutilizadas podem causar quebras de várias maneiras no seu equipamento. Calços pneumáticos, quebras de alavanca do nozzle e até mesmo danificando a borracha do hop-up. Cuidados com a sua pistola em questões do magazine. O magazine sempre deve ser guardado sem munição, para evitar a fadiga da mola do magazine. Sempre quando terminar, esvazie o magazine e guarde ele vazio. Cuidados com o retém do magazine, tanto como pistolas da CM125, nunca inserir o mag e bater. Isso pode causar a quebra do retém do magazine. Sempre levar até o final e encaixar com o dedo de forma delicada. Correto? Tentando evitar pancadas para não quebrar o retém do magazine e o próprio hop-up. Isso em qualquer modelo de pistola. Nenhuma é necessária força excessiva tanto para a liberação do magazine quanto para a colocação. Evitar força demasiada no aperto do botão para não quebrar o mesmo. Um exemplo agora da CM123. Cuidados no uso da força em seu Airsoft. Aqui temos como exemplo a CM125. O que devemos cuidar? Na retirada do slide e na colocação. Pode ver que o movimento é simples, não requer força para o mesmo, puxe o cão, está encaixado. Em outro modelo da CM30, em vez da utilização do cão para deslocar o slide, nós temos esse botão traseiro. Aperte o mesmo, levante-o e desloque devagar para frente. Para a colocação, da mesma forma. Mais um exemplo de uso. CM123, abaixe o retém, desloque para frente, levante e tire. Para a colocação, da mesma forma. Nunca usar força excessiva puxando acima ou direto à frente. Sempre soltar a trava, deslocar à frente e fazer o movimento na diagonal. Pode ver que não é necessário nem um pouco de força para trancar o mesmo. Cuidados do uso da força em relação à peça do gatilho. Nunca utilizar força demasiada no aperto do gatilho. Ele tem um curso pré-determinado para fazer o disparo. Então, no momento que você chegou no final dele, cuidado para não exercer mais força do que o necessário para não danificar a tecla do gatilho e até mesmo componentes internos como o tirante do gatilho, a trava do gatilho e outros. Isso se aplica em todos os modelos de armas. Na Glock, nunca efetuar força demais. Exemplo da CM123, se a trava de empunhadura não estiver pressionada, vocês não vão conseguir efetuar o disparo. Então é importante estar bem pressionada a trava na parte traseira do equipamento, para depois estar puxando o gatilho. Cuidado com o uso da força nos seus equipamentos. A alavanca de desmontagem da bateria ou de retirada. No momento que ela está colocada e para retirar, nunca exercer força demasiada. Sempre força contínua e medida. Saiu sem precisar fazer muita força. Observe. Cuidados com a sua bateria no seu equipamento. Primeira coisa, sempre cuidado ao encaixar a bateria no equipamento para não danificar o plug da mesma. Se retira-se o slide, se posiciona a bateria conforme a seta
e vamos fazer pressão perto do plug, nunca no final da bateria ou no meio, sempre perto do plug. A bateria está conectada, vai se colocar o slide, está pronta para o uso. Na retirada, mesma forma, tira-se a bateria até ela aparecer solta ou estar solta e depois se retira. Outro cuidado é na colocação do adaptador de carregamento. Ó, sempre nessa orientação, nunca puxar nessa direção. Ó, sempre ter o cuidado para colocar e tirar para não criar mau contato no plug. Bateria deve ter o cuidado também de nunca se levar ao uso até o esgotamento da mesma. Deve-se perceber que o equipamento está apresentando uma queda de rendimento no disparo, no giro, deve-se parar, trocar a bateria ou carregar a mesma para voltar a ser utilizada. Não use a bateria até o esgotamento para não causar danos no seu equipamento na parte elétrica, contato de gatilho ou até mesmo no motor. Lubrificação correta no Airsoft. Como ela deve ser feita e aonde não deve ser feita. Dando exemplo com as pistolas, a lubrificação pode ser feita no magazine, na primeira bolinha, apenas uma gota na primeira bolinha e depois inserir o magazine e efetuar alguns disparos até o excesso do óleo de silicone sair. Ou até mesmo colocar uma gota de silicone antes da limpeza do cano. Nunca deve ser colocado nenhum tipo de óleo em pontos ou aberturas da pistola, lembrando que a lubrificação permitida é no cano com óleo de silicone ou na primeira bolinha do magazine. Como a limpeza do cano pode ser feita? E deve ser feita? Vareta de limpeza, um pano limpo, aproximadamente desse tamanho, deve ser inserido na vareta, de forma que ele fique separado dessa maneira. Ele deve ser inserido no cano, só que antes de inserir no cano, a gente sempre deve ter o cuidado de verificar se o hop-up está zerado, ou seja, está desativado. Depois disso a gente pode colocar, põe a gotinha de silicone, insere a vareta sem fazer força, vocês podem ver que eu não fiz força, não necessita força, vai até o fundo, vem girando, retira, verifica a condição que o pano saiu, se ele apresenta limpo, não precisa mais ser feita a limpeza. Caso saia sujo, troca o pano, repete até ele sair limpo. Essas foram algumas das dicas para a conservação do seu equipamento. Lembrando, qualquer dúvida, entre em contato com as nossas assistências técnicas da Rossi. Até a próxima! They let the Delta grow and they want to help us like it.